Fala galera do canal de Som do Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Carlos Gobato e hoje, depois de um bom tempo, eu volto aqui com o quadro Batalhas, né, no qual eu coloco aí frente a frente alguns álbuns, né, para duelar, e que eu tenho aqui a difícil missão de escolher, né, qual deles aí seria o vencedor, o meu favorito. Sempre procuro pegar aí discos que fazem sentido em ser comparados. Então, por exemplo, já fiz aqui, vou estar deixando na playlist para vocês os vídeos anteriores, foram dois. Eu comparei lá os vídeos os discos de retorno, né, do Iron Maiden com Brave New World e do Judas Priest com o Angel of Retribution, retorno na verdade do seu vocalista clássico, né, então ele está inserido ali mais ou menos no mesmo contexto e na mesma época, né, o Brave New World de 2000, o Angel of Retribution de 2005. Também já fiz aqui uma batalha entre álbuns ao vivo de uma mesma banda com formações diferentes, né, então acho que tem também a ver aí, está dentro do contexto da proposta aqui, que foi o Deep Purple Made in Japan com a Mark II, né, e o Deep Purple Made in Europe com a Mark III, né, um com o Ian Gillan e o Roger Glover, e o outro na fase com o Glenn Hughes e o David Coverdale. E agora para o terceiro vídeo também trago um aqui que possui ligação entre si, embora seja aqueles que têm maior intervalo de tempo de gravação, né. Então vou fazer aqui a batalha do Down to Earth do Rainbow, né, de 1979, com o Impellitteri, seu álbum de estreia, o Stand in Line, que é de 1988. Portanto, entre esse e esse daqui são 9 anos, né, de diferença, e ele tem aqui algo em comum, que é o seu vocalista, né? São bandas diferentes, porém o vocalista aqui é o mesmo, que é um dos meus vocalistas favoritos de todos os tempos, que é o Graham Bonnet, né? Então vamos comparar aqui esses dois discos. É muito difícil, né? Foi muito difícil chegar a esse veredito aqui. Eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito dessas duas bandas e desses dois álbuns para a gente chegar aí, e obviamente você vai deixar nos comentários a sua opinião, né? A conclusão de qual deles seria o melhor, tá? Então antes da gente começar aqui a apresentar, você já sabe, caso você não seja inscrito, deixa a sua inscrição, deixa o like no vídeo para ajudar a divulgação. Siga também a página no Instagram, que sempre está aí na descrição do vídeo. Comente, porque eu respondo todo mundo, né? Leio e respondo todos os comentários, isso é muito bacana. Você também pode considerar ser um membro do canal. Então bora para a batalha. Então essa batalha, né, como eu disse, eu estava ouvindo aqui esses discos, né? Esse daqui chegou há pouco tempo para mim, inclusive, que é o Stand in Line do Impellitteri, uma banda muito pouco falada aí. Tem um guitarrista extremamente técnico, né? Muito bom, veloz, enfim, o cara toca demais, que é o Chris Impellitteri, né? Então a banda leva o seu sobrenome, né? E o Chris Impellitteri tem aqui essa banda que começa ali no finalzinho da década de 70, tem um EP ali, pelo que eu entendi, com o Rob Rock, mas não sai oficialmente. O Graham Bonnet só gravou esse, né, que foi o álbum completo ali de estreia da banda lá em 1988, né? E esse disco aqui ele é muito legal, muito bom. É o único que eu tenho aqui, por enquanto, o interesse de ter na minha coleção do Impellitteri. O interessante é que ele foi lançado aqui numa edição nacional pela Hellion Records, né, recentemente aí. Tem inclusive esse slipcase, que é algo bem legal, né? Então é um álbum pouco falado, mas ele tem aí o Graham Bonnet nos vocais, como eu disse já, um dos meus vocalistas favoritos, e tem um grande guitarrista extremamente técnico, que é o Chris Impellitteri. Quem não conhece, busque conhecer essa banda, né? E o outro caso também aqui com o Graham Bonnet, o único disco que o Graham Bonnet gravou com o Rainbow, é o quarto álbum de estúdio da discografia do Rainbow. Ele sai em 1979 e depois aquela sequência com o Ronnie James Dio, né? Aqueles 3 álbuns maravilhosos, o de estreia, o Rich Blackmore's Rainbow, depois tem o Rising e o Long Live Rock and Roll, 3 obras-primas aí, 3 discos irretocáveis do Rainbow. E depois na sequência o Dio sai e o Rich Blackmore recruta aqui para esse disco o Graham Bonnet, que é um excelente vocalista, esse aqui de 1979. Então eles têm em comum duas questões, né? O Graham Bonnet nos vocais e ser discos aí bem orientados para a guitarra, né? Com 2 guitarristas virtuosíssimos, né? O Rich Blackmore, que dispensa apresentações, né? Primeira prateleira de guitarrista, sem dúvida nenhuma, e o Chris Impellitteri, que apesar de menos falado, também é um cara muito reconhecido aí no meio, né? E que tem assim uma habilidade, uma técnica impressionante, tá? Então nós vamos estar aqui colocando frente a frente, inclusive ainda não fiz um ranking do Rainbow aqui no canal, só faço os rankings quando eu tenho a discografia completa, mas eu já vou adiantar que esse daqui, ele muito provavelmente briga aí pelo primeiro lugar com outro disco da era Dio, né? E é possível que eu escolha esse daqui como meu
disco favorito do Rainbow, né? Para muita gente isso pode parecer um exagero, mas não é. Eu gosto demais desse disco aqui. E esse daqui, sem dúvida nenhuma, meu disco favorito do Impellitteri. Poderia ser uma batalha tripla aqui, até pensei em fazer isso, mas para não complicar mais, né, e também porque eu não tenho disco, eu não coloquei aqui o Michael Schenker Group, né, o MSG, que também teria essas características. O Assault Attack é um álbum lá do começo dos anos 80, que tem o Graham Bonnet nos vocais, também é o único disco que ele participou com aquela banda em questão, e também é dividindo ali o posto na banda com o Guitar Hero, né, que é o Michael Schenker, né, mas para facilitar até, vamos aqui só com esses dois por enquanto, aquele lá tá na minha lista de desejos também para adquirir. Então falando um pouco só sobre o Graham Bonnet, para mim um dos melhores vocalistas de todos os tempos, o cara tem um visual único, né, ele... inclusive no Rainbow era muito engraçado, né? Os caras todos ali, estilo hard rock, heavy metal e tal, e o Graham Bonnet de roupinha social, gravata, cabelinho cortado, né? Tipo um playboy ali, não sei o que. Mas o cara tem uma voz incrível, o alcance dele nas notas mais altas, inclusive, e também a forma como ele canta, né? Com muita ênfase, com muita emoção, é uma coisa muito legal. O Graham Bonnet é um dos seus vocalistas favoritos, trabalhou já na banda Alcatraz, trabalhou nesses 3 projetos que eu falei para vocês aqui, no Rainbow, no Impellitteri, no MSG e também com a sua banda solo, o Graham Bonnet's Band. Então é um cara de um currículo assim muito extenso e muito legal. Mas falando sobre esses 2 discos, então vamos começar pelo mais antigo, Rainbow Down to Earth, né? Como eu disse, em 1979, é um disco que vem ali na sequência daqueles 3 grandes trabalhos com o Dio e que reúne aqui um time impressionante, né, para a gravação desse disco. Tem aqui essa versão minha é bem simples, tá? Essa edição. E ele é a banda que conta com o Cozy Powell na bateria, o Roger Glover no baixo, o Don Airey nos teclados, o Rit Blackmore na guitarra e o Graham Bonnet nos vocais. Tá? É um disco aí que tornou o som do Rainbow de uma certa forma um pouco mais comercial, um pouco mais orientado ali para os Estados Unidos, mas ainda de uma forma mais ou menos sutil, tá? Não da forma como seria feito depois mais à frente com o John Lee Turner, então tá meio ali no meio do caminho, né? Um disco ali mais... que ainda tem características da fase Dio, né? Mas que já tá começando a ter características também daquela fase mais AOR, mais pop que o Rainbow iria mergulhar. É um disco, como eu disse para vocês, excelente, ele tem 8 canções, 36 minutos de duração, então é um disco curto, muito legal de se escutar. Todas as faixas são muito boas, é difícil dar um destaque aqui. Você tem a faixa All Night Long, que é uma das músicas mais populares aí do Rainbow, sem dúvida nenhuma, né? Um dos hits aqui, um dos grandes sucessos desse disco. O Graham Bonnet cantando muito, né? A música sempre aqui, as características vão ser muito parecidas, com exceção de uma música ou outra, mas a guitarra frenética, música veloz, o Graham Bonnet cantando numa entonação bem alta, com bastante ênfase, com bastante emoção, refrãos bastante fortes, né? E também todo instrumental muito bem feito, como eu disse aqui, só músicos virtuosos, né? Depois tem a música Eyes of the World, é uma das músicas mais bonitas do Rainbow, a letra é muito, muito boa, muito legal, né? E é muito bem interpretada, inclusive, porque é uma letra bastante reflexiva sobre a situação da humanidade, do mundo, né? Enfim, de maneira geral, caberia aí ter uma interpretação à altura, que é o que o Graham Bonnet faz aqui, muito, muito boa mesmo. E eu destaco também os teclados do Don Airey, que dão aqui um clima, né, muito legal para essa música. Tem a música No Time to Lose, também acelerada, né, um hardão assim de primeira, o Rit Blackmore tocando muito, ótimo solo, Graham Bonnet também cantando demais. Tem a música Making Love, que eu destaco novamente aqui os riffs de guitarra do Rit Blackmore, bastante diferentes, né, de certa forma um pouco experimentais, e ficaram muito, muito legais nessa música. Também tem um refrão muito forte, uma música que eu gosto demais aqui. Aí tem a música Since You've Been Gone, que não é uma música do Rainbow, tá? E é uma coincidência, porque essa música vai estar presente no outro disco também, mas a interpretação que o Rainbow faz aqui é incrível. E aí tem as duas que talvez sejam as minhas menos favoritas do disco, mas ainda assim músicas muito fortes, né? Love's No Friend, uma música muito legal, né? Uma letra muito bacana, enfim. Graham Bonnet também cantando demais aqui. Danger Zone também é uma música muito legal, embora não seja meu destaque. E ele encerra simplesmente com a música Lost in Hollywood, que é assim, acho que um dos maiores exemplos de como o Graham Bonnet é um vocalista incrível, do tamanho do alcance vocal, do tamanho da técnica que ele tem, né? E também aqui ó, é a música perfeita, né? É bem aquele estilo, o vocalista cantando lá em cima e a guitarra frenética o tempo inteiro na música ali do Rit Blackmore, muito, muito bem feita.
refrão excelente, pegajoso, uma das músicas mais populares da carreira do Rainbow. Então esse disco aqui compete e possivelmente, né, eu não parei para pensar exatamente sobre isso, mas ele tende a ser o meu disco favorito do Rainbow, mesmo com os discos da fase Dio, que são tão cultuados e tal. Eu gosto demais desse disco aqui, né? Então para mim muito difícil fazer essa escolha. Disco de 1979, o único, infelizmente, que o Graham Bonnet gravou com a banda. Tem alguns bootlegs, acho que até saiu recentemente alguma coisa oficial ao vivo do Bonnet com o Rainbow, mas infelizmente ele não teve um outro trabalho, né? Ele não é um cara fácil de lidar, tá? Isso até explica por que ele normalmente faz um trabalho ali nas bandas e acaba saindo, e no Rainbow não tinha espaço para mais um cara de personalidade forte, né? Já que esse posto era ocupado pelo seu líder, o Ritchie Blackmore, né? Então não tem como você peitar o Ritchie Blackmore ou ter um ego ali enfrentando o Ritchie Blackmore, mas a sua passagem no Rainbow rendeu esse disco aqui, que pra mim é um disco perfeito, do início ao fim, só musicão aqui, grandes destaques, né? Todas as músicas são muito boas, mas pelo menos 5 canções aqui das 8 desse disco são assim de primeira prateleira da discografia do Rainbow. Então, novamente, destaco aí. As 4 primeiras eu destaco com tranquilidade. All Night Long, Eyes of the World, No Time to Lose e Making Love. E também a última, Lost in Hollywood, né? Mas o cover de Since You've Been Gone, as outras duas também, enfim, é um disco realmente muito, muito bem feito e muito bem produzido, né? Tudo muito bem gravado, tudo muito bem executado pela banda e, como eu disse, com um timaço. Esse aqui, então, em 1979. Depois disso, o Graham Bonnet ele criou lá o Alcatraz, chegou a participar também no Michael Schenker Group, com aquele disco excelente que é o Assault Attack, que infelizmente eu não tenho aqui ainda na coleção. E em 1988 ele se junta ao guitarrista Chris Impellitteri, né, e outros músicos aqui, para formar a banda Impellitteri, né, que é uma banda muito boa, tá nativa aí até hoje. O principal, teve alguns vocalistas, né, mas o vocalista principal é o Rob Rock. Algumas pessoas podem confundir, porque o Rob Rock é um cara cristão, a sua carreira solo ela é direcionada para o que chamariam aí de white metal, né, de maneira generalizada, né? Mas o Impellitteri não é uma banda de white metal, tá? É uma banda aí de heavy metal, de hard rock tradicional, muito, muito boa, muito bem feita. Tem vários elementos aqui, enfim, de música clássica também, até de power metal. É muito legal. E esse primeiro disco aqui com o Graham Bonnet é disparado meu favorito. Tem algumas das minhas músicas favoritas, não só da banda, mas do metal de maneira geral, sem exagero, né? Então tá aqui os caras, ó. Você vê até o cabelo aqui do Graham Bonnet, né? Destoando bastante, como sempre. Ele que tem um estilo, um visual muito único também, uma presença de palco muito boa. Por isso é um dos motivos também pelos quais eu gosto muito dele. E o Impellitteri tem aqui um grande trabalho também. É interessante que se você procurar esse disco aqui no Spotify, você vai ter uma versão com 8 músicas e 30 minutos de duração, mas a versão original do disco é a que está aqui nesse CD, com 9 músicas e pouco mais de 34 minutos de duração. A diferença aqui é que no Spotify não tem a música Somewhere Over the Rainbow, que é uma versão apenas instrumental que tem aqui. É a música lá da década de 30, foi regravada por todo mundo aí, enfim, né? E aqui a versão instrumental muito bem feita, mas a gente já vai chegar lá. Então, em 88, esse projeto, né? Esse disco é fácil de achar aqui no Brasil por ter saído nacional pela Helium, e eu recomendo demais. Procurem aí nas plataformas de streaming, dê uma escutada se você nunca ouviu, até para você perceber a questão do Chris Impellitteri, como ele é um guitarrista assim incrível, né? Ele poderia ser muito mais falado e muito mais reconhecido. E esse primeiro disco aqui, então, já abre logo com a música Stand in Line, que eu acho que é a única música aqui do disco que tem um videoclipe muito legal, assim, bem a cara dos anos 80. É uma música ali de metal tradicional, né? Começa com sons de sino, assim, tem um teclado muito marcante também. O riff de guitarra é incrível. E também, novamente, assim como eu falei de Lost in Hollywood ali no Rainbow, uma das melhores performances da carreira do Graham Bonnet. O vocal aqui está simplesmente perfeito. O refrão é muito forte, né? Here Comes Your Hero, Stand in Line. E o Graham Bonnet cada vez mais colocando força, né, emoção, né, para cantar esse refrão. Uma excelente música que abre o disco. Na sequência tem Since You've Been Gone. Então é aquela coincidência que eu falei para vocês, né? A música ela tá presente lá no Down to Earth do Rainbow, né? Aqui no disco ela é a música número 5 e aqui ela é a música número 2. Então nós temos a mesma música presente nos dois. Não são versões tão diferentes, mas você sente ali o toque, né? Principalmente é o mesmo vocalista. O que a gente vai perceber de maior diferença aí
são as características, as especificidades de cada um dos guitarristas que está executando a música, né? Uma com Ritchie Blackmore e outra com Impellitteri. As duas versões são ótimas, mas não tem assim grandes diferenças entre si. Tem a música Secret Lover, que também é muito, muito boa, né? Destaco novamente aqui o refrão e a maneira como o Graham Bonnet canta. É excepcional mesmo, muito, muito boa. Essa música é uma das melhores músicas desse disco aqui. A faixa número 4 fica sendo, então, Somewhere Over the Rainbow. Essa versão não está no Spotify, não sei se por motivo de direitos autorais, enfim, né, por que não está presente ali, mas o CD ela está, né, poderia ter colocado vocal, a letra, né, porque tem uma letra para essa música, várias interpretações, mas ele fez só a parte instrumental e ficou muito bem feito. Acho que é uma das melhores, se não for a melhor versão instrumental já feita dessa música, muito, muito boa mesmo. O Impellitteri aqui, a guitarra tá praticamente falando, né? O cara toca demais mesmo, se você nunca ouviu, eu repito, vá atrás de escutar. E aí a faixa número 5, talvez seja a minha música favorita na voz do Graham Bonnet, para vocês terem uma ideia, que é a música Tonight I Fly, uma música muito, muito legal, né? Uma letra muito boa, né? Enfim, que fala aí sobre sonhos, né? Sobre uma moça que sai do seu país e vai para os Estados Unidos porque ela quer dançar e não sei o que. Então tem aqui o refrão Tonight I Fly, né? Essa noite eu irei voar e tal. E o Graham Bonnet cantando isso assim de uma forma muito emocionada e cada vez mais alto, né? A voz, o alcance vocal do Graham Bonnet é uma coisa assim incrível, não só em estúdio, também ao vivo, né? E mesmo ultimamente já velhinho, né? Obviamente não tá com a mesma qualidade, mas ele continua representando muito bem. Infelizmente essa é uma música que ele não costuma tocar ao vivo, né? Pelo menos eu nunca vi nenhuma performance ao vivo no qual constou essa música. Hoje em dia com a banda dele, Graham Bonnet's Band, ele toca músicas do Alcatraz, ele toca músicas aqui do Down to Earth, né? Costuma tocar, por exemplo, Lost in Hollywood, All Night Long, às vezes No Time to Lose. Lá do Michael Schenker Group, o disco que ele gravou, ele toca as músicas Samurai, Desert Song, entre outras, né? E daqui ele toca a música Stand in Line, geralmente, né? Infelizmente a música Tonight I Fly, eu acho que até pela dificuldade, deve ser muito difícil de você reproduzir isso aqui ao vivo. É realmente chocante a forma como ele canta, o alcance que ele tem das notas aqui. Uma das minhas músicas favoritas aí de todos os tempos, sem nenhum exagero. Aí tem a música White and Perfect, muito legal também, né? Começa ali com um violãozinho, depois vem todo o peso ali, enfim. A música muito bem composta, uma estrutura muito legal, né? Uma música que vai variando ali entre si. Não é das minhas favoritas do disco, mas é muito bem feita. Tem a música Leviathan, também uma música bem acelerada ali, um tom bastante épico, né? Tem essa característica também, o Graham Bonnet costuma trabalhar em bandas que tem esse apelo épico, sabe? Aquele teclado que dá todo aquele fundo ali musical muito, muito interessante, né? As guitarras ali que são bem velozes, enfim, mas extremamente técnicas, uma coisa até parecendo ali música clássica, erudita e tal. Então Leviathan é uma dessas músicas que expressa muito bem esse teor épico, né, das músicas que o Graham Bonnet faz parte. Tem também a música Good Night and Goodbye, que é muito boa, acho que encerra não, né, mas vocês já vão entender porque que eu disse encerra. Acho que encerra bem a parte cantada do disco, é um trabalho muito interessante, uma música muito legal também, que não deixa aí o nível cair. E a última faixa, a faixa número 9, é Playing With Fire, que é uma faixa curta, acho que tem 2 minutos e pouco, 3 minutos no máximo, que também é uma faixa instrumental, e aí novamente brilha todos os membros da banda, né? Aqui tem os nomes deles, né? São o Phil Wolf, né, nos teclados, o Pat Torpey nas baterias, o Chris Impellitteri, como eu disse, nas guitarras, o Graham Bonnet nos vocais e o Chuck Wright no baixo, né? E aqui mostra todos esses músicos, esses instrumentistas, como eles são bem diferenciados também, não é só o Impellitteri, mas obviamente que a guitarra, né, pelo líder da banda, o dono da banda ser o guitarrista, ela está muito destacada aqui. Então também é um disco que eu classifico como um disco perfeito do início ao fim, só músicas muito boas para cima e alguns destaques muito grandes, né? Por exemplo, as músicas Stand in Line e Tonight I Fly são verdadeiros clássicos aí, músicas incríveis, das minhas músicas favoritas quando se trata de música pesada, tá? E o restante do disco também muito bem feito, muito bem composto, né? São 2 álbuns que têm em comum que guitarristas extremamente virtuosos, a voz do Graham Bonnet que é incrível e o restante da banda também que está à altura e está fazendo aqui um ótimo papel. As composições são muito boas nos dois, em termos de letra, em termos de construção harmônica, em termos enfim, todas as partes da música, todas as partes
da sua composição, até mesmo o posicionamento das faixas dentro do álbum, né? Esse daqui tem duas instrumentais que estão muito bem colocadas. Aqui também a ordem do Down to Earth eu acho muito boa, a música que abre, a música que encerra o disco. Então acho que são dois álbuns muito bons mesmo, excelentes para falar a verdade, né? E que, assim, gostaria de dar um empate aqui para eles, mas para não ficar em cima do muro, eu ainda vou um pouquinho mais com o Down to Earth, né? Eu escolho Down to Earth por uma pequena margem, mas assim, se você for parar para pensar, poxa, esse é um disco do Rainbow, né? Que você acabou de afirmar aí que provavelmente seja o seu disco favorito da discografia do Rainbow, que não é qualquer coisa, porque tem lá 3 discos com o Dio, que são, assim, verdadeiras obras-primas também. E dizer que esse daqui chegou tão próximo, né? Isso mostra aqui que o Impellitteri teve uma estreia incrível, acertou em cheio em escolher o Graham Bonnet, todo respeito ao Rob Rock, que eu gosto muito também, mas para mim aí a banda já é uma banda muito boa, mas que está mais próxima do comum do que pro fora de série. E aqui o Impellitteri, nesse disco, para mim, ele está mais próximo do fora de série. Então foi muito difícil, foi mais uma questão do desempate mesmo aqui, em pensar que esse disco aqui tem talvez mais músicas que se tornaram assim grandes clássicos e que eu vira e mexe aí recorro escutá-las, né? Por exemplo, All Night Long, Eyes of the World, No Time to Lose, Lost in Hollywood, Since You've Been Gone, enfim. E aqui basicamente vai repetir a Since You've Been Gone e vai ter 2 músicas gigantes, Stand in Line e Tonight I Fly. As outras são muito boas, mas eu acho que o Down to Earth tem um pouquinho mais de destaque aqui, faixas um pouco mais fortes, né? Gravada então em 79 do Rainbow, é a minha escolha nesta batalha, né? Não sei se vocês poderão deixar aí de repente os comentários escolhendo isso, né? Talvez diz aí o que você acha, né? Se você acha que eu estou exagerando, que esse disco aqui está próximo ou no mesmo nível, até mesmo acima dos trabalhos do Dio ali no Rainbow, e se você conhece o Impellitteri e conhece esse álbum, qual desses dois aqui vocês escolheriam como o melhor nesta batalha? Eu fiquei por uma margem muito pequena aqui com o Down to Earth. Então esse foi o terceiro vídeo aqui dessa série, né, de vídeos que eu trago aqui no canal. Já faz um tempinho que eu não gravava. Lembrando que a playlist está aí no card para vocês assistirem os 2 vídeos anteriores. Vocês podem deixar sugestões também de outras batalhas ou outros tipos de batalha que vocês querem ver aqui. Eu estou querendo reviver aqui esse quadro e postar mais aqui para vocês. Valeu para quem assistiu o vídeo até aqui. Lembre-se de deixar o seu like se você gostou, se inscrever no canal, seguir a página no Instagram e deixar o seu comentário. Valeu e até a próxima.